As regras do jogo urbano em São Paulo começaram a mudar mais radicalmente na sua administração. O que faltou e o que aconteceu nesse meio tempo? Faltou bom senso político, porque o plano de transporte e o plano diretor e o zoneamento foram gerados na gestão da Marta Suplicy, portanto em 2002 e 2004. O plano de transporte de 2004 traçava não só as linhas troncais de toda a divisão do transporte público, ela criava também corredores exclusivos para ônibus, que não é uma invenção tão gigantesca, é uma coisa que existe na Inglaterra há 50 anos. Mas tinha realmente que se colocar, dar primazia ao transporte público e no caso, como o metrô leva mais tempo a ser construído, as linhas de metrô, as linhas de ônibus em faixa própria. Mas esse procedimento que foi iniciado, portanto, na gestão que terminou em 2004, não foi continuado na gestão dos prefeitos Serra e Kassab. E não só não foi continuado, como deu-se margem ao cartel, às empresas de transporte por ônibus, de cada vez mais terem o subsídio por quilômetro rodado e não por passageiro transportado. Então houve um abandono gradual daquilo que nós já sabíamos que tinha que ser feito. O prefeito Haddad retomou isto, obviamente, já durante a sua campanha eleitoral, e estava instalando ônibus em faixa própria. É puro bom senso e vontade política. Então é claro que a frota de veículos aumentou em todo o país e aumentou, no caso dos automóveis, quase 100% nos últimos 10 anos, 100%. Né? A quantidade de veículos que entra nas regiões metropolitanas, não só na de São Paulo, é cerca de 800 por veículos por dia. Né? E a de motocicletas, então, aumentou de 300%. Né? Então, é claro que não tem espaço para tudo isso, que é preciso não só administrar essa demanda muito grande e apostar no transporte público. Bom, o senhor que é um jovem com um pouco mais de idade, como é que o senhor viu o que aconteceu no meio do ano, com a juventude se rebelando, e como é que o senhor vê a situação política geral? Eu escrevi um artigo que não foi publicado, que mandei para o Estadão e a Folha, mas não foi publicado, que chamava-se O Nome do Jogo. Né? O que significa as manifestações de junho deste ano. Né? Primeiro eu mostrava que essas manifestações não ocorriam só no Brasil. Existiam mais de 100 cidades nos Estados Unidos com movimentos Occupy, de ocupar as ruas, né? Com diversas bandeiras. Né? Existem os indignados na Espanha, indignados pela situação de desemprego. Existem esses movimentos em diversos países democráticos. Né? O nome do jogo é a redemocratização da democracia. Nós estamos vendo uma grande insatisfação com o fato de que a vida econômica ficou dependente do setor financeiro e não do setor produtivo. Nós vimos que a corrupção entra nos setores governamentais, que o setor financeiro domina a própria política, né? E que isso se afasta realmente daquilo que são as demandas populares. Então, o nome do jogo, no meu entender, é todo um movimento de redemocratização da democracia. Uma última pergunta. As mudanças das regras urbanas, CEPACs e liberação de construção acima de gabaritos, etc., elas acabaram levando a uma verticalização que talvez não fosse a desejada, porque não é um adensamento, é uma verticalização com degradação da qualidade de vida e expulsão de antigos moradores. O que pode ser feito a essa altura dos acontecimentos para tentar minorar ou mesmo reverter essa situação? Olha, a verticalização não é um mal em si, né? Desde que o senhor Otis inventou o breque do elevador e permitiu, portanto, os arranha-céus, viver, digamos, nas alturas não é um mal. Né? Isso não significa sempre adensamento. Né? Quer dizer, o bairro do Itaim aqui se verticalizou.
E se você compara as estatísticas, nós temos menos gente morando no Itaim hoje do que tinha antes, quando só tinha casinhas, né? Mas, de qualquer forma, então não é a mesma coisa, né? Eu não acho que se deva diminuir a densidade ou a verticalização necessariamente. Não é ruim que tenha muita gente morando junto. O que é muito ruim é ter muitos veículos juntos, porque esses não cabem no sistema viário existente, né? Então, nós temos que limitar o número de veículos privados nos próprios edifícios, né? Isto se faz através de mudanças de regras, né? Por exemplo, até hoje, o estacionamento em edifícios, todas as garagens não são consideradas área construída para efeito do coeficiente de aproveitamento, né? Eu acho que tem que considerar. Porque se você considera, o próprio empreendedor imobiliário vai fazer um cálculo de benefícios, né? E ver se naquele lugar convém mais aumentar o número de veículos e com isso diminuir o número de unidades, ou fazer o contrário, fazer unidades menores, aumentar o número de unidades e diminuir o número de vagas de garagem.